Olá, Alexandre Pax Liber. 5 motivos por que a matemática na economia é tão importante. Se tem uma disciplina maltratada, é a disciplina de economia. Tem curioso de tudo quanto é tipo dando pitaco aqui. Psicólogo, historiador, sociólogo, médico, todo mundo tem uma opinião sobre economia. Não que não descaracterizasse as outras profissões, mas quando falar de economia, ouça mais os economistas, ok? Então 5 motivos por que a matemática é tão importante aqui na economia. Número 1. É impossível manipular todos os números. Hoje, com tanta informação, tantas empresas de investimento pesquisando, tantos institutos de pesquisa analisando dados, universidades, governos, é tanta gente produzindo dados que é impossível você chegar e falar assim, não, estão manipulando todos os dados. Ah, mas professor, teve a crise de 2008 que ninguém previu. Mentira! É que normalmente o pessoal fora da área de economia, jornalistas sobretudo, políticos também, estavam mais interessados em olhar aqueles dados que aprovavam as suas gestões, as suas ideias, do que olhar para aqueles economistas que tinham dados muito mais profundos, muito mais relevantes, e não prestar atenção neles, e acabou surgindo a crise, mas não é porque não tinham os dados, é porque a maioria das pessoas estavam olhando para os dados errados, ou não estavam analisando com a devida profundidade. Então, não dá para você manipular todos os números, inclusive nos dias de hoje. Não dá. É só você buscar mais informações, refinar suas pesquisas, trabalhar melhor os seus números, que dificilmente eles vão conseguir ser maquiados, a não ser por má vontade ou por pura fraude. Segundo motivo, as nossas suposições, e aqui eu falo suposições e não lógica, estão presos às nossas bolhas sociais. Normalmente as pessoas se jactam da seguinte forma: não, veja, quando eu tenho isso, por lógica tenho isso. Não, querido, não é por lógica, você tem isso por suposição sua. A lógica é provada matematicamente. Se A mais B é igual a C, fim, é igual a C. Qualquer lógica dá para ser provada matematicamente. Não tem como se esquivar dessa verdade. Se todos os países aconteceu isso, então aqui também vai acontecer. Você analisou todos os dados? Não. Então você está fazendo uma suposição. E o problema das suposições, novamente, elas são presas às nossas bolhas sociais. Todos nós vivemos em bolhas sociais. Todos nós percebemos o mundo de formas diferentes. Por causa dos meus amigos, por causa dos algoritmos das redes sociais, por causa de uma série de fatores, a nossa percepção da realidade normalmente é muito limitada. E essa limitação nos proíbe de enxergar a questões macro, outras questões. Por isso que quando você é de esquerda, liberal, direita, você acredita que a maioria das pessoas e que a lógica está do seu lado. Não, não está. A sua percepção das pessoas que te rodeiam, do mundo que você construiu, acreditam desta forma. Mas não quer dizer que isso traduz a realidade. E qual a realidade? Os números mostram. E isso me leva ao terceiro item. Os números rompem as bolhas sociais. Quando você para de olhar para dentro das suas bolhas sociais e começa a olhar para os números de verdade, você começa a entender que a realidade é outra. O Freakonomics, que é um livro que eu adoro, já fiz inclusive uma resenha aqui no canal, fala muito disso. Quando você olha os números de forma crua, sem sentimentos, você começa a entender muito mais o mundo que nos rodeia. Nós temos uma visão mais científica, mais clara de tudo o que acontece. O exemplo que eu citei, eu vou citar aqui de novo, é o exemplo das armas. Muitas das pessoas hoje nas mídias defendem que devemos proibir as armas, que as armas são ruins e blá blá blá. Ao contrário, as pesquisas com as pessoas reais dizem ao contrário. Mas quem está certo e quem está errado? Numa pesquisa feita nos Estados Unidos, demonstrou que você tem 100 vezes mais risco do seu filho morrer numa piscina do que morrer com uma arma em casa. E por que não aterramos as piscinas? É porque normalmente as mortes por armas são mais aterradoras, são mais assustadoras, dão mais ibope, dão mais mídia. Então, não devemos nos esquecer que estamos dentro dessas bolhas sociais e que a matemática ajuda a romper e entender o mundo como realmente ele é, de forma mais nua e crua. Como eu gostaria que várias outras ciências, principalmente das áreas das humanas, como história, sociologia,
filosofia, se prendessem a mais dados estatísticos. Talvez muitas dessas ideologias que se repetem, que não dão certo, não estariam hoje se propagando, porque não trazem na prática resultados. O quarto item é que os dados matemáticos, eles representam tendências, não uma verdade inexorável, uma onisciência do pesquisador. Não é isso que os dados mostram. E não é só na economia que isso acontece. Quando você olha na economia, porque a inflação vai ser tanto, porque nós temos uma crise de tanto. Mas isso é uma percepção sua. Não é uma percepção, é os dados que apontam para esta tendência que está ocorrendo. Mas isso não representa a realidade. Veja o caso tal, veja o argumento tal, blá blá blá. Novamente, estamos indo para suposições. Por que ninguém questiona isso, por exemplo, em outras ciências? Porque quando você analisa um princípio ativo de um remédio, ele não atinge 100% da população. Ou seja, quando você administra um remédio a alguém, ele não resolve 100% daquelas células defeituosas, vamos dizer assim. Ele resolve 80%, 90%. Ou seja, ele ajuda a resolver. Mas não quer dizer que vai ser 100% eficaz. Quando você analisa uma colônia de bactérias, é a mesma coisa. Sobre um determinado princípio ativo, isso acontece. Por que diz a evolução humana, a evolução de Darwin aconteceu dessa forma? Que existem elementos dissonantes que rompem e mostram o que é melhor. Mas não é 100%. A física quântica você não consegue prever, você faz um cálculo estatístico. A engenharia é a mesma coisa, não tem como você prever todos. Às vezes você constrói o melhor prédio, os melhores cálculos, as melhores fundações, e não consegue prever, por exemplo, uma acomodação do Sol que vai causar um defeito no futuro. Não tem como prever. E o melhor exemplo disso tudo é a meteorologia. Você vê hoje lá no seu jornal que amanhã tem 90% de chance de chover, mas não chove. Mas por quê? Porque aqueles dados não mostram realmente que vai chover. Ele mostra uma tendência que pode ocorrer a partir dos dados que você tem. E economia é a mesma coisa. Você não vai conseguir prever tudo, mas eles te mostram uma tendência. E às vezes eu vejo o argumento assim, quanto maior o dado, menos representa. Mentira, não é isto. Ele está mostrando um caminho. E a partir do caminho, se você quer fazer uma análise mais detalhada, você recua e analisa dados por dados. E como é que foi construído estes dados? Ok, não adianta você querer achar que a matemática vai resolver tudo, ou mesmo, só por causa de um elemento utilitarista, de um elemento pontual, não corrobora a sua tese, não aprova a sua tese, que ela deve ser descartada. Não é assim que funciona. Ela mostra, de novo, tendência. E o quinto ponto. Normalmente as pessoas constroem a sua lógica a partir de uma suposição reversa. Como assim? Deixa eu tornar mais claro. Normalmente as pessoas têm uma ideia, normalmente também formada por suas ideologias ou por suas bolhas sociais, e a partir dessa ideologia, a partir dessa ideia, que ela vai buscar argumentos que sustentem aquela ideia final dela, que ela tirou Deus sabe de onde. O bom pensador, o bom intelectual, honesto, ele vai analisar os argumentos, analisar os dados que ele tem para depois formar a sua opinião. Porque a partir daí ele vai ter uma sustentação muito maior. E como eu disse, as pessoas tendem a fazer o contrário, porque ela veste uma camisa, ela tem uma tendência, por isso que eu não gosto de me rotular como tal tendência, que a partir do momento que eu me rotulo como isso ou como aquilo, eu deixo, de certa forma, de pensar de forma mais racional, eu começo a vestir as bandeiras de determinados times. E a minha lógica começa a ficar comprometida, porque eu vou buscar argumentos que validem, não construir o pensamento de forma adequada. Acho que por isso que tem muita discussão pouco fundamentada, muito enviesada. Mas enfim, para finalizar o vídeo, só rapidinho mostrar para vocês como é que constrói essa lógica matemática dentro da economia. Ok, mas como é que nós economistas chegamos a esses números? É um pouco complexo. Não vou entrar nos meandros de como faz o cálculo, explicar detalhe por detalhe. Eu vou explicar o conceito para vocês, até para demonstrar como é que nós chegamos a esse resultado e como é importante e como, da onde vem até a sua análise. Primeiro, o que nós fazemos? Por dedução, muitas vezes é por dedução mesmo, por dedução nós escolhemos algumas variáveis. Quantitativas e qualitativas. Qualitativas são aquelas que não existem números atribuídos. Quantitativas que existe número atribuído. Então, por exemplo, a oscilação do dólar é uma variável quantitativa. E, sei lá, a cor das roupas é uma variável qualitativa.
Aí, o que nós fazemos? Nós transformamos o que for qualitativo em um número. Normalmente por uma sequência binária, se for sim é 1, se for não é 0, enfim, nós transformamos desta forma. Feito isso, nós pegamos as variáveis que nós consideramos que poderiam ser relevantes e começamos a testar no modelo e se existe uma relação, uma correlação com o que nós queremos calcular. Então, por exemplo, eu quero calcular o índice de inflação. Índice de desemprego interfere? Interfere. Dólar interfere? Interfere. Euro interfere? Pode ser que interfira. Produção da indústria interfere? Acho que interfere. PIB interfere? Pode ser. Posição da Lua? Não sei. Vamos testar. E aí o que nós fazemos? Nós colocamos essas variáveis e cada variável nós vamos fazer um teste de correlação. Ou seja, se a sua oscilação interfere na oscilação dessa variável que nós queremos encontrar, aliás, que nós já temos, mas que nós queremos verificar como que ela se constrói. Aí nós testamos vários e vemos, por exemplo, que a posição da Lua não interfere na variável. Aí nós excluímos. E muitas vezes nós chegamos, por exemplo, a uma parte de como esse número é calculado e trazemos outros números. E vamos testando até chegar ao máximo possível da composição daquela variável que nós queremos explicar. Feito isso, aí nós começamos a analisar qual o grau de interferência essa variável tem sobre a variável final. Então, por exemplo, lá na nossa inflação, a variável câmbio interfere quanto na oscilação? Só para explicar para vocês por percentual, nós também calculamos por percentual ou não. Mas só para vou explicar para vocês por percentual para ficar mais fácil de vocês entenderem. A oscilação do dólar é responsável por 5% da oscilação da inflação. Que legal. Então, quando eu tenho uma oscilação do dólar transcorrendo um determinado período de tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, essa oscilação é verificada lá na inflação. E assim vão se fazendo com todas as outras variáveis. Mas como é que eu posso ter certeza? É muito cálculo estatístico, é muita tabela. E nessas tabelas nós conseguimos finalmente provar matematicamente que existe essa correlação. Por isso nós podemos atestar com certeza que existe o impacto de todas essas variáveis sobre a variável principal, aquela variável que nós estamos tentando explicar. Mas professor, vai pegar todos os casos? Não vai pegar todos os casos. Existem exceções. Quando você faz uma análise estatística, como você faz um estudo estatístico, você sempre procura a média do estudo estatístico. Existe pontos fora da curva? Existe, assim como existe na biologia. Como eu falei anteriormente, se você tiver uma colônia de bactérias, um determinado princípio ativo não vai atingir todas. Vai atingir uma boa parte. E assim é com todos os sistemas. Então, como nós analisamos sobre a economia, nós conseguimos indicar uma tendência. E essa tendência é muito importante para várias e várias análises econômicas. É a partir de uma variável que nós conseguimos identificar várias, e assim elas vão se interrelacionando e nós vamos fazendo previsões matemáticas novamente. Como na meteorologia, você não vai acertar 100%, mas você vai identificar uma tendência. Ok? Então, explicado, a matemática para a economia é super importante. Eu acredito friamente que se nós não tivermos a matemática na economia, nós não estamos discutindo economia, estamos discutindo pensamento, filosofia, qualquer outra coisa, menos economia. Porque economia, como muitos dizem, é a engenharia do dinheiro, é a engenharia dos recursos. Então, se você não tem a matemática para fazer essa análise, não é economia. Por isso que eu defendo que a economia tem que caminhar muito mais próximo à engenharia do que às ciências humanas. Feito? Gostou do vídeo? Curta, compartilha e até nosso próximo encontro.